de Êxodo, alguns momentos, né, do povo de Israel. Como a gente já sabe, a gente já tem visto algumas semanas sobre os personagens bíblicos, né? Estudado cada personagem, a gente começou falando sobre José, que virou governador do Egito, né? Acima dele só tinha o faraó mesmo. A gente viu também um pouco sobre Moisés, né, que libertou o povo do Egito, né, levou o povo para outra terra, né, distante do Egito, né, foi quem libertou o povo em nome de Deus. E o personagem que a gente vai estar vendo hoje, na verdade, não é um personagem só, são 10 personagens bastante curiosos, né, bem rapidinho sobre cada um. São 10 deuses egípcios. Por que 10 deuses egípcios? Bom, só para esclarecer o fato, né, Moisés levou o povo para a terra de Canaã, terra prometida, ficaram aquele negócio todo, 40 anos no deserto, né, aquele castigo. Mas antes disso, né, como algumas pessoas já sabem, a maioria já sabe, ele teve uma dificuldade para tirar o povo do Egito. O faraó não queria libertar o povo de jeito nenhum. Foi necessário que Deus, no caso, né, através de Moisés e de Arão, seu irmão, enviasse pragas, né, para afrontar mesmo o povo egípcio, para que ele se compadecesse, né, para que ele se arrependesse, enfim, para que o faraó amolecesse seu coração e libertasse o povo do Egito. Então, acontecendo isso, vieram 10 pragas, né, uma depois da outra. Cada praga que vinha, Moisés novamente ia até o Egito e tentava libertar o povo, né, e falava com o faraó, e o faraó não deixava de jeito nenhum. A primeira praga que Deus mandou foi a água do Nilo se transformando em sangue. Na verdade, cada uma das pragas ela faz uma referência a um deus egípcio. Isso é muito interessante. A afronta de Deus ali naquele momento não era só contra o faraó e contra o povo egípcio. Era contra, na verdade, a crença deles, a religião deles, contra os deuses deles, né? Então, a primeira praga, a água do Nilo se transformando em sangue, essa praga fazia referência a Hapi, que era o deus do Nilo mesmo, né? Como o rio Nilo é essencial para a economia e até para a sobrevivência do povo egípcio, todos, né, ficaram sem condições, né? Ali onde eles lavavam roupa, tomavam banho, plantações eram feitas às margens do rio Nilo, caçavam os hipopótamos que ficavam por ali, né, comiam crocodilos, então recolhiam junco para fazer papiro. Então toda a economia das cidades próximas do rio Nilo foi abalada por causa disso, né? E na verdade foi uma afronta que nosso Deus fez contra o deus Hapi, né, deus do Nilo. Outra praga foi a segunda, né? A primeira a gente encontra em Êxodo 7,14. A segunda em Êxodo 8,1 são a praga das rãs, né? As rãs. Essa praga é uma afronta a Het, né? Ou Het. A deusa, na verdade, era uma rã mesmo, né? No Egito. E parece-nos que o poder dessa deusa não foi capaz de proteger os seus súditos. Ela né, ficou... Na verdade, Deus não existe, né? Nós acreditamos em Deus único. Então, a ideia que os egípcios tinham como é que a nossa própria deusa Rã não livrou a gente dessa praga de rã, né? O pensamento que eles tinham na época. Terceira praga dos piolhos, né? A praga dos piolhos desafia o deus Tote, que era o senhor da magia, né? Na verdade, os magos não eram capazes de realizar qualquer tipo de magia em virtude da presença desses pequenos bichinhos pelo corpo deles. Eles não conseguiam reproduzir. A água do virar sangue eles conseguiram reproduzir, né? Os magos egípcios falavam, bom, Deus faz isso, né? O Deus de Moisés faz isso, a gente também faz. E aí conseguiram reproduzir água virando sangue. Agora já a praga dos piolhos não tinha como. E a praga das moscas, então, a praga dos piolhos a gente encontra, a praga dos piolhos em Êxodo capítulo 8, versículo 19. A quarta praga foi a praga das moscas em Êxodo capítulo 8, versículo de 20 a 23. Essa praga é uma afronta ao deus Ptah, né, que para eles era o deus criador do universo. Na verdade, Ptah também era deus da guerra, tá, para eles. Então, o nosso Deus enviou as moscas, né, para interromper, para atrapalhar mesmo, né, o povo egípcio, o faraó, enfim. Isso foi afronta ao deus chamado Ptah. A quinta praga, em Êxodo 9:1, chegamos na metade, era a peste, né, a peste no gado, na fazenda, enfim, era uma epidemia mesmo, né, que foi a dois deuses, na verdade, Raptor e Apsis, né, que era o deus touro e uma deusa vaca, respectivamente. Eles eram fiéis depositários de fé dos egípcios para a proteção dos animais.
né? Então eles faziam orações, as preces a Aptor e a Apis, né? Os dois deuses, Deus touro e Deus vaca. Por isso a peste aconteceu no gado, nas ovelhas, enfim. Muito curioso mesmo, né? Sexta praga, em Êxodo 9, capítulo 9, versículo 8, né? Que foram tumores e úlceras. Isso é muito, essa praga aqui ela é bem singular. Desafiou a deusa Ísis, né? Que é a senhora da medicina, deusa da cura e dos remédios. Né? Na verdade, Ísis também era deusa do lar, né? Então, na verdade, cada deus na época do Egito, né, não era o deus de uma coisa só. Na verdade, eles correspondiam a várias outras coisas. Então, Ísis era a senhora da medicina, da cura, dos remédios, dos medicamentos, aquela coisa toda, e também do lar, né, da casa. Isso interrompeu tudo, né? A sétima praga, em Êxodo 9:22, que foram os trovões e a saraiva, né? Foi uma afronta ao deus Respo, né? Deus muito importante, já que era ele que controlava as chuvas, os ventos e os trovões. Então era ele quem decidia se a plantação seria bem regada ou não, né? Embora também havia outro deus chamado Osíris, né? Que era o deus do Nilo mesmo, né? Também juntamente com o primeiro deus citado aqui, que era Hapi, né? Osíris. Também falava da plantação, se seria boa ou não, eles acreditavam nisso, né? Mas Respo também tinha esse controle sobre as tempestades e chuvas. Então ele quem definia, né, na cultura dos egípcios, se ia chover, se ia ter boa colheita ou não, né? Então os trovões e saraiva foi uma afronta que o nosso Deus mandou para acabar com esse Deus Respo. Os gafanhotos, em Êxodo 10, de 7 a 11, foi uma praga que desafia Min, que era o Deus da fertilidade e o protetor das colheitas. E olha que curioso, eles tinham um Deus para a colheita, um Deus para o rio Nilo, um Deus para a chuva que alimentava, né, as plantações. Então, quer dizer, era uma coisa bem né, um Deus, cada Deus se correspondia a várias outras coisas também, né, não só uma coisa específica, mas eles também tinham vários deuses que correspondiam à mesma coisa, né? E a penúltima praga, na verdade a praga dos 3 dias de trevas, né, em Êxodo 10:21, é a praga das rãs, perdão, a praga das trevas, eu acabei de falar, que é o deus Ra, né, que era o deus do sol, e Horus, que era um deus solar, né? Eles foram desmoralizados com essa praga das trevas. Essa aqui já deixou eles muito preocupados, na verdade. Pela cultura, a gente pode até imaginar que eles acreditavam que essa seria a última e que provavelmente aqui o faraó quase cedeu, porque Ra era praticamente o segundo principal deus deles, né, o deus do sol, e Horus, que era um deus também solar, né, eles tinham essa ligação muito forte com esses dois deuses. Na verdade, eram os deuses que comandavam os outros. Mas acima de Ra e de Horus, tinha o último deus, né, que a gente encontra em Êxodo 11:1, que foi a última praga que o nosso Deus mandou, que é a praga da morte do primogênito, né? A morte do primogênito foi uma coisa que foi aí que o faraó realmente libertou o povo, né? O próprio faraó era considerado um deus no Egito. Amon-Ra é o nome, né, o rei dos deuses e força criadora, né, que era como era chamado também o faraó. Amon-Ra. Ra era um deus do sol, não confundam, e Amon-Ra era como era chamado o próprio faraó, que era o próprio deus. Então a morte do primogênito foi uma afronta ao próprio faraó, que na verdade era o deus dos deuses, né? Então isso também é outro fato curioso. A gente sabe que eles tinham os deuses, eles acreditavam nos deuses, eles faziam devoções aos deuses, festas e comemorações, mas Faraó ainda estava acima de todos os outros deuses, né? Amon-Ra. Isso a gente encontra, então, a 10ª praga, que é a morte do primogênito, em Êxodo capítulo 11, versículo 1. A curiosidade de hoje bem grande, bem completa também, né? Mas é uma coisa que vale a gente lembrar. Muitas vezes a gente aprende isso na escola bíblica dominical, nas pregações na igreja, e vê as 10 pragas do Egito, muito lindo, muito maravilhoso. Deus libertou o povo dessa forma trágica, mas vale ressaltar. Ele não jogou as pragas aleatoriamente. Agora eu vou jogar rã, agora eu vou mandar piolho, agora eu vou mandar mosquito, agora eu vou mandar chuva, vou matar todo mundo e acabou e vamos embora daqui. Não foi simplesmente por isso. Na verdade, foi para mostrar a grandeza dele. Não foi simplesmente para acabar, né, vamos dizer assim, vamos destruir o Egito todo que aí o povo vai embora. Não.
Ele não mandou simplesmente para destruir o Egito. Na verdade, o que ele queria era provar que ele, sendo um Deus só, estava acima de 10 deuses de uma vez só no Egito, né? Fazendo com que o poder dele fosse superior aos outros. Né? E vale lembrar também, mais uma vez, sempre lembrando, que os egípcios, eles faziam preces, como eu falei, eles oravam, eles rezavam aos deuses deles, e nada adiantou. Nosso Deus não deu uma folga sequer. Né? Isso, Robson.